agropecuária brasileira vem construindo uma história de sucesso nas últimas décadas. Atualmente, é o setor mais forte da economia do Brasil. E olha, com mais de 2 décadas de atuação na maior agricultura do mundo, viu? É assim que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, que está vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, está preparado para compartilhar o seu conhecimento e experiência com outros países, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com uma metodologia própria. Isso é muito interessante. A instituição tem disseminado tecnologias de boas práticas, gente, que associam respeito ao meio ambiente e renda para os produtores rurais. Para falar sobre a Interagro, o diretor-geral está aqui comigo hoje do Senar, Daniel Carrara. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Vanessa. Prazer estar aqui. Prazer imenso recebê-los. Mais de 2 décadas esse projeto, que é um projeto belíssimo. O Senar tem 25 anos e nós trabalhamos com todos os tipos de ações dentro do setor rural, seja voltado para o trabalhador, para o próprio proprietário e para a sua família. Então tem uma gama de produtos e serviços muito grande. Só para você ter ideia, em torno de 3 milhões de pessoas são impactadas pelas ações do Senar por ano. 1 milhão de pessoas, sejam trabalhadores, pequenos produtores, recebem um certificado de um curso todos os anos. Nós impactamos já desde a nossa criação quase 75 milhões de pessoas, obviamente com repetições, com ações de capacitação, transferência de tecnologia e ações de promoção social para todas as 35 milhões de pessoas do nosso setor. Nós temos 5 milhões de propriedades rurais no nosso país hoje. O grande agronegócio, responsável por 85% do valor bruto de produção, representa menos de 10%, 300 mil propriedades. E temos aí uma segunda camada aí de 1 milhão de produtores representando 13 e 4 milhões de produtores que estão quase que à margem do processo de comercialização. E nós precisamos ter produto para toda essa gama de produtores rurais, desde a alta tecnologia até gestão, até ações sociais. Eu costumo dizer, não basta apenas produzir, tem que saber a forma como isso é feito, de que maneira isso vai ser comercializado, e o nosso produto, ele é muito aceito em outros países também. O Senar, ele contribui para que este produtor, pequeno até mesmo, ele venha a ter uma rentabilidade melhor, saber a época certa do seu plantio, como lidar com as adversidades do tempo também, e a sustentabilidade, que é fundamental. Todas as nossas ações estão voltadas para a produção, sustentabilidade, mas também renda. Então, nesses 5 milhões de propriedades, nós temos aquelas propriedades tradicionais, herdadas de avô para pai, para filho, que se mantém na margem da rentabilidade e que está fadado a acabar. Hoje, o produtor rural que vai ficar no setor é aquele que tem tecnologia, salvo aqueles produtores que estão amparados no colchão de proteção social do governo, que são as bolsas, as aposentadorias. Isso dá em torno de 2 milhões de produtores. Esse a gente vai ter que fazer outro trabalho com ele. Nós vamos ter que trabalhar na sucessão. Os filhos vão ter que assumir o papel dos pais. E para isso nós precisamos de gestão. Às vezes você acaba assumindo o compromisso que vem de pai para filho, enfim, você se vê diante de uma propriedade rural e ela tem que ser lucrativa. E o que eu percebo, Daniel, é que muitas vezes esse jovem, hoje muito antenado, muito ligado, ele busca tecnologias também fora do Brasil. Como funciona, Daniel, em relação às pessoas que vão para outros países em busca desse conhecimento? É uma tradição do nosso país, desde a década de 70. A Embrapa foi criada a partir de um programa como esse, né? O governo brasileiro mandou uma série de jovens estudar fora, né? E voltaram lá com mestrado, com doutorado, e foi criada a Embrapa com essa massa crítica. Desde então, os sistemas de intercâmbio são uma realidade no nosso país. Então isso aconteceu na década de 80, com o advento do plantio direto, que é uma tecnologia que veio dos Estados Unidos. Agora na década de 90, com a agropecuária 4.0, né? Agricultura de precisão. E isso vai continuar acontecendo. Óbvio que com a pandemia e as metodologias de educação à distância e do teletrabalho, essa troca de experiências não necessariamente é presencial. Além disso, hoje o Brasil conseguiu internalizar toda essa tecnologia
né, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da Austrália, da Europa, principalmente da Alemanha. E hoje, sem modéstia, nós não devemos nada a ninguém. Então você tem jovens vindo da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa, conhecer a nossa alta tecnologia, sem falar da África, que é a nova fronteira agrícola do mundo e que sem capacitação e transferência de tecnologia não vai ocorrer. Quando a gente fala a respeito do agronegócio brasileiro, nós somos muito aplaudidos lá fora, é essa a questão. E ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma referência. O nosso país se tornou referência para muitos outros países, para que eles pudessem copiar até mesmo o que nós fazemos aqui. Nós temos grandes vantagens competitivas com o mundo em relação ao clima, né? Então nós temos algumas regiões que você tem ali uma seca mais forte durante alguns anos, que é o semiárido nordestino, mas também tem tecnologia para produzir lá. E temos cerrado com grandes extensões de relevo suave, ou seja, planas, que permite mecanização e com alta fertilidade e que nós podemos trabalhar o ano inteiro. Hoje nós temos fazenda na área do cerrado que nós temos 4 safras por ano. É o único lugar do mundo que tem isso. Você planta uma safra de grão, planta outra safra de grão, planta capim, aí você tira uma safra de gado e isso tudo no meio de maciços florestais, como eucalipto, outras madeiras comerciais. Ou seja, numa mesma área você tem 4 safras. Isso gera uma competitividade em valores com o resto do mundo que chama a atenção do mundo todo. Nós hoje não competimos com os Estados Unidos em relação à produtividade de mercado. Nós somamos a nossa produção com a dos Estados Unidos para garantir alimentação para o mundo. O mundo está crescendo muito e o Brasil certamente é a garantia ou é um dos grandes parceiros para garantir a comida para o mundo com sustentabilidade ambiental. Atualmente, os números são muito expressivos para nós mulheres. São 43% de mulheres à frente dos seus negócios. Preconceito? Jamais. Mundo machista? Nem pensar. Por quê? É isso. As mulheres estão à frente, sim, das suas propriedades rurais. E dando um banho também, não é, Daniel? Porque tem até um programa do Senar para essas mulheres. Tem, com certeza tem e estão indo muito bem. Mas em função também da mudança do pacote tecnológico que se usa. Tempo atrás, há 30 anos atrás, a força era um pré-requisito para uma pessoa trabalhar no setor rural. Você precisava ter que trocar uma roda de um trator ou engatar um implemento. Hoje, as colhedoras têm ar-condicionado, música e algumas delas você não precisa nem dirigir, você só precisa olhar para o painel. E outra questão é saber trabalhar com gestão financeira. Não raro, o produtor rural não sabe quanto é que custa o seu litro de leite, não sabe quanto é que foi o custo do seu talhão de milho, né? E as mulheres têm essa capacidade e, além de tudo, a capacitação, né? Então, muitas mulheres se capacitando no agro, e isso é em função de que está tendo renda no agro, né? Porque antes você não tinha renda, você não atraía o jovem, muito menos as mulheres que se deslocavam para as capitais ou para a cidade, para o município, né, e não seguiam a tradição da sua família. Normalmente, quem ficava na propriedade ajudando os pais eram os filhos homens. Isso mudou e a agropecuária está indo muito bem em relação a isso. As mulheres têm uma sensibilidade, um tino para comercialização, que é uma característica que a gente verifica nas propriedades gerenciadas por mulheres. Quando falamos a respeito do agronegócio, tem muita gente que torce o nariz em relação a agrotóxicos. Mas de que forma? Por quê? Produtos naturais, tem que hoje uma nova tendência de mercado. Como vocês lidam com isso, Daniel? O agrotóxico é o remédio da planta. Se ela não estiver doente, você não precisa dar remédio. Qualquer remédio tem a dosagem certa. Se você der a mais para pessoas, né, você tem problema. Se você der a menos, não faz efeito. E o agrotóxico é assim. Então você tem a diluição correta, você tem o prazo de carência e hoje você tem uma série de agrônomos e técnicos para ajudar o produtor rural a fazer esse uso correto. Temos um movimento, sim, da agricultura orgânica, mas que a produtividade normalmente é menor. Então você precisa de mais uso de mão de obra e hoje a mão de obra é um dos itens caros dentro do custo de uma propriedade rural, né? Então, naturalmente, os produtos orgânicos, eles têm um custo maior. O desmatamento em algumas regiões do Brasil, onde as pessoas acabam plantando árvores e vocês incentivam isso. A cada produtor rural que teve que passar por um desmatamento, enfim, ele acabou plantando árvores para que o biossistema ele voltasse a funcionar de uma forma natural, que é uma preocupação do mundo.
Olha, não tem nenhum setor que dependa do meio ambiente como o setor rural. Né? Se faltar água dentro da minha fazenda, quem vai sofrer sou eu. Exato. Além disso, nós temos hoje o Código Florestal mais rígido do mundo. Nós passamos 15 anos discutindo isso dentro do Congresso, eu participei dessa discussão, eu estou no setor há mais de 20 anos, e temos sim hoje limitações de uso de terra. Nós somos o único país do mundo que na Amazônia, por exemplo, você só pode usar 20% da sua área. Então você imagina que tem que ser um produtor muito mais eficiente do que qualquer outro produtor do mundo. E onde não é a Amazônia, onde você precisa ter 20%, você tem as suas áreas de preservação permanente. Então as margens de rios, áreas íngremes. O que quer dizer isso? Quer dizer que a proteção que o produtor tem que dar é para ele. Porque eu não conheço o rio que passa dentro da cidade e sai do lado de lá limpo. Só que no setor rural ele passa dentro da minha propriedade e não raro sai mais limpo. Dentro do Código Florestal existe um item que é o Plano de Recuperação Ambiental. Se por acaso você não tiver os seus 20% de reserva legal, você tem a possibilidade, num prazo de 20 anos, de recompor. Você precisa recuperar, colocar espécies nativas com espécies comerciais e manter aquilo como a capacidade de renda do produtor. Porque se ele não tiver renda, ele vai sair dali. E se ele sair dali, não vai ter ninguém para cuidar do meio ambiente. Daniel, agro forte, Brasil forte? Com certeza, com certeza. Essa pandemia mostrou isso para a gente. Então, nós estamos cada vez mais presentes na balança comercial, exportando cada vez mais, e não só commodities, como você bem colocou, né? Hoje nós já exportamos frutas, verduras, flores. É bem verdade que a exportação ainda é uma característica do médio para o grande, em função da burocracia, não em função da competência. E nós estamos fazendo um trabalho para inserir mais produtores nessa onda de exportação. Ficou interessado? Você está fora disso tudo? Você precisa buscar conhecimento. E o conhecimento está aí para todos, gente. Você pode acessar o site do Senar, lá você vai encontrar todas essas informações e muito mais. Além disso, você pode até mesmo se inscrever em um dos cursos online aí da sua fazenda e começar a participar. Você que está nos Estados Unidos também. Então, fica a dica para você, entra no site, faça a sua inscrição, que eu tenho certeza que muitos lucros você vai ter. Daniel, muito obrigada. Adorei esse bate-papo com você. Eu que agradeço a oportunidade, estou disponível sempre que precisar. Então deixar a energia do som te levar, falar de paz em tempos de ódio e preconceito e emanar amor na escuridão. O meu convidado começou a tocar guitarra aos 11 anos de idade. Oh, meu Deus! Alguns anos depois, entrou para a banda de reggae Nat Roots. Olha, a música dele fez história, viu? Hoje, meu bate-papo é com ele, o guitarrista do Nat Roots, Kiko Pérez. Vem pra cá, Kiko. Tudo bem? Seja bem-vindo. Não tem problema, isso aqui é o natural, normal. Vamos pegar. Aí, ali, ó. Quem sabe, hein? Uma palheta da banda pra te dar de já presente, dava de presente. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Primeiro, é um prazer imenso tê-lo no programa. Eu sou fã de carteirinha. Dancei muito ao som de Nat Roots. Eu acho quem não, né? É bem essa, quem não. Tantos anos de estrada. Vocês chegaram onde um dia imaginavam? Ninguém consegue prever o futuro, né? Exato. E o caminho foi bem, assim, nadando contra a corrente. Porque o reggae sofre um pouco de preconceito e no começo da banda a gente não teve nenhum apoio de nenhuma gravadora, ninguém comprou o som da banda. Mas o público de Brasília, desde o começo, abraçou. Então a gente resolveu acreditar, a gente investiu, fez o primeiro disco e seguimos trabalhando ele mais de um ano de forma independente, até que depois de ter vendido quase 30 mil cópias no mercado independente, que as gravadoras nos procuraram. A gente conseguiu construir uma estrada bonita e estamos aí até hoje. E a música de vocês tem essa pegada mais romântica. Não só tem essa pegada romântica, como tem um pouco de MPB também, né? O Alexandre, que é o nosso compositor e o cantor da banda, é muito talentoso e ele gosta muito também da música popular brasileira, de Djavan. Então a gente pegou esse ritmo jamaicano, que é o reggae, e introduziu elementos da música brasileira e deu super certo. É interessante esse ritmo, que eu digo que é um ritmo contagiante. Independentemente do astral que você esteja, se coloca ali, cara, olha, é fantástico, é fantástico. Uma música que sempre te marcou.
As músicas de Bob Marley, eu acho que, né? Demais. Você falou dessa energia positiva que o reggae traz e a mensagem de Bob Marley continua, né? Super atual e é sempre uma música que consegue realmente levantar o nosso astral. Em Brasília é muito legal que as pessoas falam assim, gente, você quer música boa? Vai em Brasília. Todo lugar por onde você passa tem um bom cantor, tem gente de talento. Mas as influências que a Brasília acaba sofrendo, principalmente do sertanejo, de outros ritmos, isso de alguma maneira chegou a influenciar ou virou até mesmo algum laboratório para vocês, alguma coisa nesse sentido? Eu, como guitarrista, eu comecei tocando mais rock and roll. E como eu era adolescente nos anos 80, né, estourou a Legião Urbana, a Plebe Hood, Capital. Então a gente acompanhou de perto todo aquele movimento. E aí, na época que eu comecei a tocar, também teve o primeiro Rock in Rio, que influenciou muito. Vieram grandes bandas do rock. Exato. Né, desde Queen até o rock pesado de AC/DC. E tudo aquilo foi uma influência muito forte. Aí no começo dos anos 90 teve um movimento também forte de bandas de Brasília, até de onde saiu Raimundos, saiu bandas como Little Quail, Mascavo Roots, e eu era de uma banda chamada Právida, que chegamos a gravar também um disco, isso antes do Nativos, porque o Nat Roots chamava Nativos antes, né? E a gente chegou a gravar um disco ali no começo dos anos 90, e era uma cena bem rica, porque era o rock dos anos 90, diferente do rock dos anos 80, que era bem influenciado pelo punk rock, né, inglês, o rock dos anos 90 ele era mais aberto a outras influências. Então você tinha o Raimundos que misturava forró com rock, o Právida misturava um pouco de samba funk, né, de Benjor com rock, você tinha o Mascavo Roots fazendo um reggae também, você tinha bandas de rap muito boa como o Câmbio Negro, então era um movimento muito rico ali no começo dos anos 90. Gente, ele começou a falar, foi uma viagem que eu fiz no tempo, assim, você não tem ideia. Gente, é muito talento daqui. É muita gente que saiu daqui. E a gente tem também hoje em dia, não só no rock, reggae e em outros estilos, você tem pessoal do hip hop, como eu falei, você tem o Clube do Choro de Brasília, de onde saíram grandes... Por exemplo, o Hamilton de Holanda, que é um fenômeno internacional, né, do chorinho. Mas olha, eu tô falando, esse bate-papo vai longe, viu, gente? Sabe por quê? Ó, tô com uma convidada agora, só para vocês terem uma ideia. Ela é uma veterana da televisão brasileira. Vamos com ela? Mama Brusqueta, tudo bem com você? Eu tô bem, graças a Deus. Ô, Mama, o programa de hoje está realmente especial, porque falar de música, falar de grandes talentos, falar da música brasileira, de artistas, como é o seu caso. Quantos anos de televisão, Mama? Olha, eu faço televisão desde 1900 e bolinha, mas peraí. Eu já tenho mais de quase 40 anos de televisão. Como surgiu o convite do Clodovil? Eu já tinha trabalhado na TV Gazeta, num programa chamado TV Mix. Eu fui chamado para fazer uns quadrinhos de humor, comecei com os quadrinhos de humor e de repente mudou o diretor do programa e o diretor do programa resolveu me botar como apresentadora, junto com Astrid Fontinelli, Serginho Gross, Aline Sassahara e um monte de gente talentosa. E esse programa me deu uma certa visibilidade. A Hebe me convidou para ir no programa dela. Fui no programa dela e o Silvio me convidou para ir fazer show de calouros. Fiz o show de calouros durante 3 anos e tal. Um dia, eu já não estava mais trabalhando nem no SBT como convidada e nem na Bandeirantes, que eu fazia um programa com o Zácaro, um programa de sábado, que era o Almoço com o Zácaro, que era inspirado no Almoço com as Estrelas e tal do Ayrton Rodrigues, da Lolita. Um dia eu estou na minha cidade, eu estava lá em Cedral, morando nessa época em Cedral, perto de São José do Rio Preto, recebo um telefonema dizendo assim, olha, você gostaria de participar de um programa aqui chamado Mulheres, porque a apresentadora vai para Bandeirantes, você vem e ajuda o Leão Lobo a fazer o programa. Eu falei, eu vou. E nesse meio tempo, o Leão Lobo também foi para Bandeirantes. E aí foi o seguinte, eles falaram assim, bom, agora vamos chamar uma outra apresentadora e tal. E aí chamaram o Clodovil. Na época eu fazia Condessa Giovanna, não era Mama Brusqueta ainda. E aí o Clodovil falou assim,
vamos fazer o seguinte, eu acho que a Condessa Giovanna é um pouco antiga, eu gostaria que fosse uma mulher brava, uma mulher mafiosa e tal. E foi nesse meio tempo que eu criei a Mama Brusqueta. Fiquei 1 ano com o Clodovil, e aí depois eu fui pro SBT, fiquei lá 4 anos. Mas falando em talento, vamos ouvir uma música? Eu vou tocar um blues aqui pra Ai, você. olha, Pode gosta ser? de blues, mamãe? Maravilha, adoro blues. Que isso? Não, eu sou apaixonada por blues. Alguém te falou. Alguém soprou no seu ouvido. Eu sou por blues, por rock, por tudo. Ah, eu também sou bem eclética, mas o blues é uma coisa que Vai na alma, vai né? na alma. É eu a sei alma, isso, né? É a alma, vai na alma. Como eu falei a respeito que as pessoas vão em busca de conhecimento em outros países. Como foi a saída para você para os Estados Unidos? Como foi fazer música lá? Foi a realização de um sonho. Porque quando eu era adolescente aqui em Brasília, estudei na Escola de Música de Brasília e nosso Sim. professor era o Nelson Faria, Sim. que hoje mora no Rio de Janeiro, um grande mestre aí de tantos, né? E ele foi formado lá, que se chama GIT, que é o Guitar Institute of Ok. Technology. Então eu e meu irmão, a gente daquele momento a gente começou um sonho dentro da gente de um dia poder também estudar lá e a gente conseguiu realizar esse sonho. Realmente foi um ano que a gente passou assim, mas que tem um material para estudar pro resto da vida, né? Foi uma experiência fantástica e que enriqueceu muito, não só musicalmente, como de vivência também, né? Você poder ir em outro país e... Esse intercâmbio é fundamental, né? Eu quero até mesmo destacar, muitas vezes, quando a gente fala a respeito da nossa música brasileira, como nós somos reconhecidos. Eu quero aproveitar e mandar um beijo muito carinhoso para todo mundo que está me assistindo, para o pessoal de Orlando, para o pessoal de Miami, para o pessoal de Chicago, e eu sei o quanto vocês estão apaixonados por esse programa hoje, podendo matar até mesmo um pouquinho a saudade de casa, falando aqui com o Kiko, do Nat Roots, e ele falando dessa experiência. Muitas vezes você que está aí, você que está em Los Angeles, você que está em Chicago, você que está na Flórida, e olha só quanta coisa, quanta oportunidade você tem até mesmo de beber dessa fonte, e vice-versa. Eles adoram a nossa música. A gente fala a respeito de música, todo mundo para. Nossa, música brasileira, são vários ritmos. Essa facilidade que nós temos, esse nosso ouvido, sabe, Kiko? Eu acho que a gente consegue assimilar com muita rapidez. Engraçado, como eu te falei, eu comecei tocando mais o rock, né? Uhum. Mas aí quando você sai para fora do Brasil, aí você começa a sentir aquela saudade, né, Sim. do Brasil, então você começa a valorizar até mais a própria música brasileira, né? É verdade. Pela saudade que dá e também pelo valor que você vê que os gringos, o amor que eles têm pela nossa Exatamente. música. Então, realmente isso também foi bacana de vivenciar, né? De dar mais valor à nossa cultura, à nossa música. Verdade, quando a gente está fora é isso mesmo. É uma loucura. Quanta gente boa o nosso país tem, não é, mama? Quanto talento brasileiro. O Brasil é um celeiro de talento. Você tem talentos no Brasil em todas as camadas sociais, em todos os movimentos musicais, em todos os ramos da arte. O Brasil é um país de grandes talentos, sempre foi. Você falou dos talentos, né, do Brasil, e quando a gente chega lá fora e o pessoal pergunta de onde você é. Aí fala, Brasil. Aí eles já falam assim, os professores, né, lá da escola de música. Brasil, Jobim. O que eu vou pedir? Vamos tocar uma música? Vamos lá? Tocar uma em homenagem a você, um Tom Jobim aqui, pode ser? Aí, mama, pra você, Tom Jobim. Por favor.
maravilha, gente. Que lindo. Lindo, 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 lindo. Mama, a gente está falando desse intercâmbio que a gente faz, lembrando que o nosso programa exibe aqui no Brasil e também exibe nos Estados Unidos. E o Kiko estava comentando que... welcome! A gente estava falando exatamente isso, que ele ficou um tempo fora, foi fazer escola lá fora, de música, e como os nossos artistas são valorizados em outros países, não é, Mama? Pois é, a gente exporta talento, né, bem? Sim. Normalmente a gente samba na cara dos estrangeiros. E, Mama, você tem vontade de fazer algum trabalho lá fora? Meu bem, eu tenho vontade de fazer um trabalho em qualquer lugar. Ó, se me chamarem para Los Angeles, eu vou. Se me chamarem para o México, eu vou. Mas qual personagem você teria vontade de interpretar dentro do cinema americano? Americano, eu gostaria de fazer, por exemplo, uma Cruella de Vil. Ai, que maravilha! Adoraria fazer uma vilã. Uma vilã? Já pensou eu de vilã mexicana? Ia ficar lindo. Olá, carinho! Como Maria está? Helena querida, onde está meu coração? Nem fale muito, é capaz que, olha, vai pintar o papel por aí. Agora, Mama, vamos fazer uma coisa? Alô, vizinha! Tem uma quentinha pra gente? Alô, vizinha! Sou eu! Não, eu tava aqui ocupada, desculpa, eu demorei até atender porque eu tava tão entretida aqui. Eu tô chateada, mas eu também tô aliviada, sabia? O seu Onofre, o nosso porteiro, falou, olha, tem 4 pessoas te esperando. Falei, 4 pessoas me esperando? Quem era? Aí eu olhei, tava lá no hall de entrada, tava as 4 pessoas lá. 4 senhoras, 2 senhoras e 2 mais mocinhas. Menina, mas elas me viram, elas fizeram uma algazarra, choravam e me abraçavam e comecei que era minhas fãs, que não sei o que lá, que ela sabia que eu tava morando nesse prédio. E uma delas mora nesse prédio. E aí eles estavam esperando eu chegar para tirar fotografia. E eu, com uma vontade de ir no banheiro, tive que tirar fotografia. Tirei, lógico, afinal, quando ele tem que ser simpática, né? Mama, amei a sua participação. Beijo muito carinhoso pra você. Fica aí comigo ainda, Posso Mama. mandar um recado? Deve, meu amor, deve. Senhores de estúdios de Los Angeles, pessoal lá do México, por favor, me contratem. Eu tô precisando trabalhar. Já tô agenciando. Kiko, muito obrigada. Obrigada, que Deus te abençoe muito. Vamos terminar com música? Bora lá? Gente, hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua participação, obrigada pela sua companhia. E eu volto no próximo programa. Um beijo grande e até lá. Tchau.